Bom, eu trouxe um tema aqui hoje que pode servir para nos dar um alerta, para ajudar a cuidarmos mais da relação com nossas equipes, clientes, parceiros, melhorar nossa prestação de serviço, boas práticas de instalação em rede óptica passiva. Eu tenho notado que quanto mais corremos para alcançar melhores resultados, maiores lucros, menores custos, alguns detalhes passam por desapercebido. A cada ano que passa, alguns lugares onde eu vejo, estamos perdendo muita chance de oportunidade, coisas boas, por coisas fáceis de resolver. Por exemplo, o bom atendimento, a boa educação, uma clara comunicação. Está cada vez mais raro isso. Talvez devido ao tempo corrido, né? Mas às vezes vejo falta de preparo, falta de conhecimento, né? De uma forma geral, isso pode ser no atendente, pode ser garçom, pode ser o entregador, delivery, que a gente está vendo muito hoje, né? No consultório, na escola, em qualquer lugar. E no nosso ramo aí, nas indústrias, nos clientes de telecom no geral. Pessoas podem estar sendo mal treinadas, né? Pode estar com falta de orientação, pode não ter o perfil para trabalhar nessa área, pode ter várias formas isso. Então, esse tema pode ser aplicado não só na nossa área, mas também no dia a dia, né? Às vezes um gesto simples, né, como clareza para comunicação, uma boa conduta, boa postura, né? Uma boa comunicação com o cliente, com as pessoas que cercam, podem fazer a diferença na percepção do cliente. Também melhorar, né, a relação entre as pessoas. Deixa eu... Bom, falando um pouco da minha experiência, né? Eu sou Lucimar Braga, eu faço parte do time de engenharia e desenvolvimento da Rosenberg aqui no Brasil. Eu trabalho com conectividade há um bom tempo já, faz uns 20 anos. Primeiramente, trabalhava com antenas de micro-ondas, repetidores de celular, projetos de indoor, cobertura de celular, projetos de radiofrequência, né? E atualmente quase que 100% em projetos de fibra ótica. Atuo em projetos, né, em empresas como de telefonia, linhas de metrô, algumas indústrias. Também já atuei em plataformas, usinas e parques eólicos e projetos de FTTH, data center, que é o que eu cuido mais hoje em dia. Aqui na Rosenberg, eu sou responsável pela engenharia de aplicação de produtos, onde eu dou suporte técnico para os clientes, para os parceiros, gerencio os projetos óticos da Rosenberg no Brasil e na América Latina. Também faço instruções de montagem de produtos e capacitação técnica aqui no Brasil e nossos parceiros também na América Latina. Eu tenho formação acadêmica em área administrativa e na área técnica de telecomunicações e um MBA em gestão de negócios. Bom, nas feiras e nas palestras, nas feiras presenciais, normalmente nós estamos expondo nossos produtos, então dá para a gente falar um pouco da empresa lá, dá para mostrar os produtos para as pessoas que chegam ao stand. Eu vou falar um pouco aqui da Rosenberg, só para vocês conhecerem melhor a empresa, o que ela fornece, e depois iniciar o tema. A Rosenberg é uma empresa alemã, uma empresa familiar, gerenciada ainda pelos 3 filhos do fundador. É uma empresa com presença no mundo todo, tem várias fábricas e escritórios espalhados no mundo aí para o mercado de soluções de conectividade. Nós temos produtos tanto de fibra ótica quanto de radiofrequência, ou produtos para conectividade em geral, elétricos, para comunicação e para comunicação tanto fibra ótica quanto RF, né? Temos também uma linha de produtos, né, também voltada para a área automotiva, que seria cabos para fazer ligação elétrica de carros elétricos, cabos para conectividade do multimídia, GPS e tudo mais.
Também temos produtos voltados para a área médica, industrial, equipamentos que usam em equipamentos de exame de imagem, por exemplo, e equipamentos que usa também na área de teste de medição, os equipamentos para fazer aferição de equipamentos, calibração de equipamentos, então alguns flexíveis, alguns jumpers específicos para isso. Por exemplo, equipamentos que fazem muito medição que a gente conhece no mercado, como a Anritsu, utiliza alguns cabos nossos. Também temos linhas de produtos personalizados, customizados, como ferramentas, engrenagens, peças específicas para algumas usinas, indústrias, certo? No Brasil, a planta da Rosenberg é responsável pela produção de produtos óticos, como pigtails, cordões, cabos pré-conectorizados em cabos óticos, acessórios, DIOs, racks, e também montagem de cabos flexíveis, cabos de RF aqui no Brasil. Nós estamos localizados no eixo Rio-São Paulo, na cidade de Caçapava, que é um polo importante em inovação e tecnologia no Vale do Paraíba. Atendemos todo o Brasil e a América Latina a partir daqui do Brasil. Bom, como eu disse sobre o tema anteriormente, esse tema abrange boas práticas de instalação em rede óticas passivas, né? Esse tema eu estou trazendo para o ambiente onde eu atuo e também muitos de vocês, né, que estão mais habituados, como provedores, fornecedores, né, assinantes e instaladores, consultores em geral. Eu vou tratar basicamente aqui da boa postura e com boa conduta, né, atenção ao uso de EPIs, normas aplicáveis ao serviço, tratar do conhecimento técnico para o uso adequado desses equipamentos, né, para a gente trabalhar. Também cronograma, falar um pouco da organização do tempo para fazer esses serviços. E com isso, eu vou usar esses conceitos aplicando num exemplo, nas fases de um projeto, para ficar mais claro. Como se fosse no escopo, né, no levantamento de necessidade no cliente. Então, utilizando essas boas práticas também nessa atuação com o cliente. Na execução do projeto, que seria a instalação desse projeto, da instalação do material que vai ser instalado todo, e da parte de documentação, que seria a finalização do projeto, a certificação da rede, que seria a parte que o cliente aprova, e com isso a gente tenha o faturamento e novas oportunidades. Bom, ter uma boa... O que eu posso falar sobre ter uma boa postura, atenção a normas aplicáveis? É você ter uma boa comunicação com o cliente. Muitas vezes a gente vê isso em alguns clientes, que a pessoa é contratada para fazer um levantamento, fazer uma instalação, alguma coisa, e a abordagem com o cliente não é tão clara, a abordagem do cliente falha, falta muita informação, e isso pode gerar depois no futuro uma falta de... O material não vai ser entregue totalmente, vai ter um escopo, vai ser levantado mal levantado, vai acontecer de ter um produto que não vai ser fornecido corretamente. Pode ser que o cliente não queira aquilo ou não foi conforme ele gostaria. Ter uma boa postura, boas maneiras sempre. Então, não é que a gente vai estar com o cliente, esse projeto já ganhei, eu vou atender de um jeito. Eu não tenho chance de ganhar esse projeto, eu não vou dar importância. Não é bem assim. Então, sempre temos oportunidade onde a gente está passando. A gente pode estar encontrando alguém numa fila de um banco e pode ser um potencial cliente. Então, se a gente atender bem qualquer pessoa, uma relação boa, cordial, a gente pode ter chance em qualquer oportunidade. E faz parte também o uniforme, o uso de um crachá, sempre está visível. Tá? Durante a execução do serviço, sempre manter limpeza, organização no local, porque isso pega muito mal quando a gente está no local e encontra nos corredores de uma empresa o pessoal desorganizado, o pessoal sem apresentação correta. A empresa pode estar passando alguém
na empresa que não sabe o que essa pessoa está fazendo e a pessoa não se comunica bem, não sabe dizer o que está fazendo lá. Isso pode ser passível até de paralisação da obra, depende do técnico de segurança ver alguma coisa errada e a pessoa não sabe nem se explicar. E também fazer uso dos EPIs e se atentar sempre à validade desses EPIs, né? Porque não adianta a gente ter EPI, ter os EPCs e também não saber utilizar e não ter um treinamento ou não saber a validade desses e pode ocasionar alguns problemas. Bom, além disso, a gente tem que ter um conhecimento técnico, né? E também conhecimento dos equipamentos adequados para fazer o uso desses serviços. Então, a equipe como um todo, né, tanto o líder da equipe quanto a equipe, os técnicos, os auxiliares, tem que ter um mínimo de conhecimento técnico para saber tanto comunicar, tanto para manusear as ferramentas e equipamentos, tanto o TDR nessa área nossa, quanto o Power Meter ou também outros tipos de equipamentos. Sempre tomar cuidado, manter esse ferramental funcional, né, organizado. É importante ter conhecimento do projeto. Às vezes a equipe é grande, a equipe troca alguns parceiros, algumas pessoas no decorrer do projeto, mas é importante fazer um briefing, comentar no início da obra, conversar todo dia antes de iniciar, para todos estar alinhados. O que eu vou fazer, qual que é esse projeto, até para ter uma postura, se a gente cruza com alguém no meio do caminho, no meio de um encaminhamento de um cabo, saber poder falar para a pessoa, olha, eu estou fazendo serviço X, presto serviço para a empresa tal, eu estou aqui a serviço da área de TI, e a pessoa vê a clareza, vê que a pessoa está organizada ali, já tem outra tratativa com os funcionários. E esses equipamentos, né, que além de ter o treinamento, saber manusear o equipamento, né, porque o cliente vai ver você fazendo a certificação desses materiais que você está, a rede que você está instalando, é importante saber se esses equipamentos estão atualizados, estão aferidos, estão adequados para o uso, né? Não adianta a gente fazer uma certificação de rede com equipamento que está fora da validade. E ter ciência também das exigências que cada trabalho específico pode necessitar. Tem empresas ou áreas que são restritas que você precisa ter clareza na hora de uma abordagem para saber, olha, quando eu for executar esse serviço, eu preciso ser noturno, eu preciso ter o treinamento X para entrar lá, eu preciso enviar a documentação de todos os funcionários, não só RG e CPF do pessoal, tem que mandar ASO, tem que mandar uma lista de fundo de garantia do pessoal, então depende muito da empresa que vai atuar. Então é importante estar bem atentar a esses detalhes também. E a parte de cronograma, né? Muito importante a gente tomar cuidado, né? Respeitar sempre a agenda, cumprimento dos horários pré-definidos para um determinado projeto. E às vezes a gente tem uma agenda que depende de um cliente, depende de toda uma estratégia de alguém que está numa área de manutenção, que vai esperar uma janela de manutenção naquele determinado dia, ou mês, ou semana, para fazer um serviço. Se você não está como fornecedor desse cliente, não está esperando, aguardando e entrando em contato com esse cliente, você pode, por algum desvio, algum erro, perder uma janela, uma oportunidade de fazer o serviço, que depois você só vai ter isso daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, e também o desgaste que é. Às vezes a gente leva 1 semana, 2 para conseguir uma janela, organizar esse prazo para poder fazer o serviço, agendar mandar documentação e tudo mais, e por algum descuido alguém da equipe, nesse dia faltou, não foi. E só ele tinha integração para trabalhar nesse local, só essa pessoa, além de alguns outros tinham, e a equipe ficou desfalcada e não pode contratar alguém em última hora. Lá nessa empresa específica precisava ter uma documentação antecipada, então gera todo um estresse, troca de e-mails, tudo para você poder enquadrar outra pessoa para fazer um serviço que, se você tivesse já há um tempo já agendando, organizando, você não ia perder essa oportunidade.
E mesmo estando tudo certo, tudo já agendado, sempre é bom checar o que você precisa. Ah, a documentação que eu preciso. Ah, eu fiz um levantamento, descobri que eu preciso disso, disso, disso. Mantém sempre o contato para saber, olha, agora aqui mudou, eu liguei lá e a pessoa falou que agora eu preciso disso e disso. Pelo menos você fez isso antecipadamente. Então, você sabe que vai precisar disso, não perdeu o tempo de marcar uma agenda, ir lá e chegar lá, opa, a documentação está faltando alguma coisa. E manter sempre uma boa comunicação, porque se tiver algum desvio, algum atraso, alguma mudança nesse decorrer do caminho, porque pode haver, isso tem que ser acordado, tem que ter uma comunicação clara com o cliente e poder fazer as mudanças previamente para também não ter esse desgaste que eu tinha comentado. Então, isso é importante sempre ter essa comunicação para poder manter o bom relacionamento. E, como eu disse, eu vou aplicar esses conceitos, essas boas práticas que a gente vai falar aqui, nesse escopo de projeto, numa simulação de um projeto, para ficar bem claro. O que eu proponho? A gente falar um pouco dessa necessidade do cliente, como é que é um levantamento para um cliente, com um exemplo, e nisso usar as boas práticas. Sobre a execução do projeto, então, durante a execução, também mostrar aqui o que a gente pode usar de boas práticas, que é um pouco do que eu já falei, e durante essa certificação da rede, da documentação que é enviada, de toda a qualidade de documentação que é fornecida, também usando as boas práticas. Bom, na fase do projeto. Nessa fase do projeto, no escopo do levantamento dessa informação, é importante ter clareza para a definição e conhecimentos técnicos para a solução. Como eu disse no exemplo, para a gente ter clareza e boa comunicação com o cliente, para a gente poder entender qual que é a necessidade do cliente, poder, em cima dessa necessidade, propor uma solução adequada, mas pode ser que não seja a solução mais cara, o que você mais gostaria de fornecer, também pode ser que a necessidade do cliente seja uma necessidade mais simples, mas que você tem clareza de informar o que ele precisa, ou o que seria uma rede futura para ele e tudo mais. Pode ser que no momento ele não atenda, não possa adquirir essa solução, mas ele vai ver clareza na solução técnica que você está oferecendo, e com isso pode, no futuro, ter uma relação mais próxima de a sua palavra como técnico vai ser mais vista, mais bem vista nele para propor uma solução de um outro projeto no futuro. Então, essa definição do projeto, né, qual produto que melhor atende, né, definição das distâncias, do trajeto dos cabos, eu vou minimizar aqui, porque aqui eu tenho uma possibilidade de melhorar o trajeto dos cabos. Pode ser que o cliente já fez o levantamento, mas como sugestão aqui, eu proponho isso, aquilo. Isso pode ser um ponto positivo. Eu vou deixar assim, porque assim eu estou vendendo mais. Pode ser, você vai vender mais. Mas se você tem essa preocupação com o cliente, ele vai enxergar isso. A preocupação dele não é só vir e ganhar dinheiro em cima da solução. Ele está propondo uma coisa melhor, essa coisa melhor vai gerar saldo para eu comprar mais coisa e atender o futuro, né, com mais equipamentos, mais produtos. E vai gerar uma confiança ali. Nesse escopo, definir, né, os horários de trabalho, verificar se tem alguma restrição. Como eu comentei antes, pode ser que o trabalho seja feito em janela noturna, pode ser que seja um final de semana. Então, isso tem que ser visto durante o levantamento, porque depois, todo o processo de essa proposta que vai ser enviada para o cliente, vai gerar um pedido de compra, tudo isso, quando chegar a virar um pedido, se você não teve as premissas, questionar todas as dúvidas no início, pode ser que depois você não consiga atender, você não vai ter muito lucro, ou vai ter pouco lucro, porque você não pensou nos percalços que vão ter no meio do caminho. Então, todas as partes de horário, restrições, necessidade de infraestrutura, se tem alguma, de quem que é a responsabilidade,
se tem ferramental especial para execução do trabalho, às vezes precisa de uma plataforma elevatória, às vezes precisa de andaimes, né? Tem que tomar cuidado. E se precisa de alguma documentação específica, se precisa de integração, treinamento da equipe, alguma coisa nesse sentido. Isso é importante a gente verificar. E em cima desse conceito do levantamento, eu coloquei aqui essa ilustração para mostrar que, às vezes, a gente entra em contato com um projeto, com um cliente, e define uma lista de material. E essa lista de material que eu estou indicando aí, em cima dessa lista de material, a gente, às vezes, pega essa lista de material aqui e envia por e-mail para um cliente e fica aguardando aprovação. Se a gente não entrar em contato, não conversar, não ter um diálogo com o cliente, muitas vezes isso aí passa para uma área de compras que a pessoa de compras não tem o conhecimento técnico que você viu com a pessoa que você falou no início. Eles vão pegar uma lista de material que eles não entendem, vão comparar um preço com o outro, pode ser que o seu seja mais caro, seja melhor, mas você não pode ser que você está superdimensionando o projeto, que ele não está pensando em fazer tudo isso. Então é importante ter a comunicação. E o que eu posso falar para melhorar isso? Além de uma lista de material, é bom, às vezes, ter um croquis, um desenho, um diagrama, porque nem sempre a mesma pessoa que faz o levantamento vai chegar a ser depois a pessoa para executar o serviço. Você tem a clareza aqui de exemplificar o que é cada item. Aqui, por exemplo, eu estou exemplificando o diagramazinho aqui, da onde eu estou usando os produtos, o rack, o DIO, o cabo, e isso que está mostrando aqui facilita o entendimento do cliente. Quando ele vê a lista, ele vai, opa, essa lista está indicando isso, o uso desse material é para isso, então, em cima disso aqui, eu entendi qual que é o escopo, eu quero isso, quero que aumente isso, quero que diminua aquilo, a pessoa vai ter clareza e vai entender qual que é a proposta técnica que você fez, e em cima disso vai verificar se tem condição, não tem, se vai mudar alguma coisa, mas fica muito mais claro com o diagrama, com o desenho, e fica muito mais fácil para a equipe da empresa. Quem fez o levantamento deixou claro aqui, se tiver alguma mudança no meio do caminho, a gente vai documentando o que vai acontecer no meio do caminho. Então, importante estar claro essa parte. E durante a execução do projeto, é muito importante estar bem organizado o cronograma, como eu disse, a preparação para a execução, porque temos que agendar com antecedência, esperar alguma janela, alguma coisa. Confirmação da relação de funcionários, né, que precisa para executar esse serviço, qual ferramental que é necessário para a equipe, quando for fazer o serviço, já vai com todo o material necessário, não fica, cheguei e faltou uma escada, cheguei e faltou uma furadeira, cheguei e faltou alguma coisa, aí não, faltava um documento, ou o rapaz não tinha o CPF aqui registrado, troquei a equipe de última hora, então tudo isso tem que ser verificado para não acontecer essas coisas na frente do cliente na hora de executar o serviço, isso tem que ser feito previamente. E se há necessidade de algum treinamento, tem que estar capacitado, NR10, o NR35, né, algum certificado dos funcionários, verificar sempre a validade, que pode ser que durante o processo de proposta técnica, vistoria e pedido do cliente, pode ser que tudo isso que foi pensado antes, beleza, eu tenho tal, mas passou-se 2 meses, 3 meses para executar uma obra, e aí esse treinamento pode já estar fora da validade. Então, você precisa atentar sempre à validade desses treinamentos, manter sempre em dia, né, o ASO dos funcionários e os treinamentos. E sempre, muito importante, fazer um checklist do material no início do trabalho. A equipe chega no trabalho, vai executar o material, muitas vezes o material já está lá disponível para fazer o serviço, né? O cliente vai só informar onde está. Muitas vezes o cliente, como eu disse, não sabe, às vezes, o que você vai fazer lá, porque você teve o contato com a parte técnica da empresa, você que vai chegar lá com a solução, e às vezes quem vai acompanhar esse serviço não tem o conhecimento técnico, às vezes não está por dentro do que você vai fazer. Então é importante você fazer um checklist, está com o projeto em mãos, fazer um checklist e verificar, opa, esse projeto eu vou executar isso, e aqui para esse projeto eu preciso desse material, está todo aqui, opa, está faltando alguma coisa, né? Então já está preparado para toda essa oportunidade de ter
esse checklist é importante para não perder 2, 3 dias de trabalho, depois verificar que faltou um equipamento ou algum item do equipamento. E estar sempre preparado, com a equipe qualificada, ferramental própria, IPIs e tudo mais. E esses conceitos, né, de práticas, de boas práticas, a gente pode utilizar para toda a instalação, uma instalação de cabos, né, de conhecimento técnico para saber qual conector que você vai fazer o serviço na hora de propor qual solução, instalação de racks e DIOs, também cabos, cordões e jumpers e tudo mais, e também infraestrutura, canaleta. Então, todo esse conceito a gente tem que estar, pode ser usado em todos os produtos, né, que a gente usa, caixa de emenda e, né, cabo drop e tudo mais, e ter essa capacitação, as equipes, a pessoa responsável de executar, ter o conhecimento dos produtos, porque vai ter que propor a solução, vai ter que fazer o serviço e tudo mais. Então, é importante ter conhecimento. Bom, falando um pouco de boas práticas na parte de instalação dos cabos, né? Verificar sempre a terminação dos cabos. Por exemplo, um cabo trunking, um cabo pré-conectorizado, ele já vem pronto de fábrica, já está com as pontas terminadas. Então, é importante verificar qual lado, se um lado é diferente do outro, né? Um lado é o conector SC e o outro é LC, é importante verificar qual ponta é qual lado para você não ter um retrabalho depois de lançado o cabo, abrir e ver o que está invertido. Usar sempre guias para cabos, para o lançamento e tubulações, é importante. Manter sempre o cuidado com a integridade do cabo, cordões, pigtail e tudo mais, então ter um cuidado. Usar velcro na fixação dos cabos e se for usar alguma cinta plástica no caminho, alguma coisa, tomar cuidado também com a pressão que se exerce nela. E somente sacar a proteção do cabo seria essa proteção aqui, depois do lançamento pronto. Isso aqui é uma proteção, né, uma mangueira de proteção aqui, e ela protege as pontas livres do cabo aí que já estão com a ponta terminada. Então, é importante só sacar essa proteção depois que já está o cabo lançado, já entrada do rack. Isso é importante. Como eu disse aqui, ter cuidado no lançamento dos cabos, se for usar cintas plásticas, tomar cuidado com a pressão, que isso pode ocasionar perdas do sinal e depois tem que verificar onde está esse problema. Ter organização no passagem dos cabos. E se tiver trecho muito longo de lançamento, aqui está exemplificando o lançamento, fazer 8 é importante fazer uns 8 do cabo, num trecho longo, 200 metros, 300 metros de cabo, para não consegue lançar todo ao mesmo tempo e também evitar os cantos vivos das curvas, faz 8 fazer 8 com os cabos, divide os trechos e lança. Então fica mais fácil. Manter sempre uma reserva técnica. É importante manter a reserva técnica para depois fazer a fusão. Verificar a posição no esteiramento interno ou externo, porque pode ser que se ele vai para a esquerda, manter o cabo à esquerda no esteiramento. Pode ser que ele tenha uma rota à direita, porque ele vai cruzar com outro cabo. Então, sempre tomar cuidado com isso aí, verificar. E identificação das rotas também. Sempre manter identificado as placas de identificação dos cabos para... E aqui tem um cabo, pode ter 10 cabos aí, tem que estar identificado. Em caso de lançamento de cabos em projetos especiais, projetos mais que envolvem ferramentas especiais, envolve andaimes, plataformas, isolamento de área, veatura, alguma coisa assim, tomar mais cuidado ainda, porque você tem outros impactos, outras empresas prestando serviço ao mesmo tempo, isso pode ocasionar alguma paralisação de obra por se a pessoa não está com IPI, então tomar cuidado com treinamentos, principalmente em projetos que exigem mais documentação e ferramental para isso. E também, nesses projetos especiais, geralmente, se há necessidades mais de certificados dos funcionários, capacitação técnica, tomar cuidado com a programação, né, com a logística, porque você pode estar trabalhando num local que o material vai levar 2 meses para chegar lá.
Então, se você não tem um bom agendamento, gerenciamento do seu tempo para fazer a execução do trabalho, a agenda, a janela, tudo correto, você pode correr o sério risco de vou executar um serviço numa plataforma em alto mar e chego lá, não tem material, a equipe não está qualificada, o equipamento está desatualizado. Isso, você perdeu uma janela, uma oportunidade de fazer um serviço que só vai ter daqui 3 meses, ou o material que está faltando lá, você não checou previamente se o material está lá no local, só vai chegar daqui 3 meses. Então, você perde todo e isso gera prejuízo para todos os lados. O importante está gerenciar bem os projetos. Boas práticas para instalação de racks e DIOs. Na parte de racks e DIO, é importante sempre prever ampliações futuras. Você vai instalar um rack, verifica no projeto. O projeto está indicando aqui. Conversa com o cliente. Olha, eu vou fazer aqui, está pedindo aqui. Mas se você instalar aqui, você pode não ter uma ampliação futura aqui. Pode ser que você seja melhor se ele ficar aqui. O que você acha? Aí, você, em conjunto com o cliente, vai propor uma solução e pode ser que realmente está num local que não ia ser indicado. Então, é importante ter uma comunicação com o cliente para verificar algumas falhas de projeto também. Uma sugestão melhor, né? Verificar a posição dos equipamentos que você vai instalar, se é no topo do rack, se é no início do rack. É importante verificar onde vai ser instalado para depois de estar instalado, cabo passado, certificado, você não, às vezes não consegue modificar mais, sem ter que fazer nova certificação e tudo mais. Importante sempre verificar o manual de instruções para poder fazer a instalação dos produtos, né? Sempre quando for fazer a instalação dos produtos, conter, né, evitar e conter a poeira, porque geralmente necessita fazer alguma furação em piso, em laje, alguma coisa. Então é importante conter essa poeira, tá preparado para isso. Sempre manter a organização e limpeza do local. Isso é muito importante. E utilizar cordões apropriados, bom gerenciamento das reservas de cabo. Isso serve muito porque quando você inicia um gerenciamento de cordão, isso serve muito para a área de operação, que depois vai cuidar desse produto depois que está instalado. Mas se não inicia com bom gerenciamento, depois não segue mais. Então é importante sempre manter isso e seguir o manual de instruções, que também indica as posições corretas para fazer o gerenciamento desses cabos e cordões. Na parte de DO, também verificar se os acessórios estão completos, se está na configuração do projeto que pede, ler o manual de instruções para ver a instalação, né, que acompanha sempre esse produto, verificar a posição a ser instalado e documentar. Pode ser que você precise modificar. Aqui eu não consigo instalar porque já tem um outro equipamento instalado. Então, é importante anotar isso, verificar, porque vai ser modificado depois de um projeto, na documentação. Identificar as rotas, né, endereçamento dos cabos. Sempre, qualquer produto, descartar as sobras, embalagem, local adequado, isso serve para qualquer produto. E prever ampliações futuras também, porque você vai instalar um DIO no rack que vai ser instalado outros depois no futuro. Então, prever sempre ampliações e com a comunicação com o cliente vai saber também indicar, olha, aqui eu tenho previsão de 10 racks. Então, é melhor a gente prever esse tipo de DIO, é melhor prever esse outro tipo de rack. Você mantém uma expansão mais racional da sua rede. Aqui umas fotos de exemplo, né, de acabamento. Aqui estamos um DIO para mostrar acabamentos utilizando o velcro, identificação de rotas do cabo, que é os cabos que estão indicando a rota para onde eles estão indo, identificação também da posição dos cabos, então, mais para ilustrar algum modelo de instalação. Aqui também, na parte da OLT, indicando o acabamento na OLT, dos cabos, certo? A organização, identificação, só para ilustrar isso. Também falar um pouco das boas práticas durante a instalação de calhas óticas. Tanto quanto instalar calha, pode ser também leito armado, esteiramento, alguma infraestrutura que vá servir para depois caminhamento de cabos, cordões e tudo mais. Sempre fazer o checklist do material. Muitas vezes esse material é um material específico, muitas vezes esse material tem um prazo maior para chegar até o cliente.
Então, é importante fazer um checklist desse material, se está todo certo, se o projeto está correto, verificar sempre antes do início dos trabalhos. Porque falta depois um item, você para um projeto, às vezes, por um mês, porque não verificou se está completo ali a lista de material, o material necessário para esse projeto. Aqui está um exemplo de um projeto de calhas, projetinhos de calha fazendo a ligação do topo de uns racks. Aqui algumas vistas só para ficar mais claro. Isso foi feito para um cliente verificar também, ficar mais claro para ele poder adquirir esse projeto. Aqui está as imagens do projeto já executado. Esse projeto já foi executado, então está mostrando aqui as imagens como ele ficou depois. Então, bem próximo do projeto. Mas o que é importante a gente falar de infraestrutura? Que às vezes a gente recebe uma documentação ou uma necessidade para fazer uma lista de material para um projeto de infraestrutura e chega, por exemplo, um desenho, a gente tem que fazer um projeto nessa estrutura. Então, é importante ter conhecimento dos produtos, quais combinações que eu vou usar para fazer esse projeto, né? E propor uma solução adequada. Pode ser que você receba uma planta, um desenho, uma foto de um cliente, o cliente não tem informação técnica do produto seu, pode ser que ele tenha de algum concorrente. Você, como responsável da empresa, tem que ter um conhecimento mínimo para propor a solução. A minha solução é essa, a gente pode melhorar aqui, o projeto está assim, tirar as dúvidas de infraestrutura que necessita, altura, onde vai ficar ligado, o que ele quer ligar, qual distância, se não tiver clara no projeto, e propor a solução em cima dos produtos que vai ser utilizado. Isso pode ser calha ótica, pode ser leito aramado, pode ser esteiramento, como eu falei, mas propor a solução com um nível de conhecimento que o cliente vai entender que você pode propor uma solução adequada para o projeto dele. Aqui um modelo só para ilustrar uma instalação, com um projeto já adequado de leito aramado e calhas aéreas, e também calhas sobre o piso elevado, só para mostrar um projeto já executado. Também fazer uso das boas práticas, né, durante o serviço de fusão, certificação da rede, isso é muito importante a gente verificar. O conhecimento, o nível de conhecimento da equipe que vai utilizar, verificar o estado da máquina de fusão, verificar miscelâneos para o serviço, né, se tem que prover protetor de emenda, velcro, fitas, etc., para não chegar na hora não ter o material necessário. Sempre acompanhar após a fusão os testes e a certificação, né, com o TDR. É importante você verificar a rede, faça a fusão e deixa lá. Depois outra pessoa vai fazer a certificação. Essa outra pessoa vai verificar alguns problemas, porque no início nem sempre todas as fusões vão sair perfeitas, pode ser que tenha algum problema de atenuação, então é importante estar com o TDR, já fazer essa verificação certificar a rede, porque depois tem que abrir tudo de novo, é mais complicado, é importante já fazer e certificar a rede. Né? Durante esses processos é importante chamar o cliente para verificar essa certificação, para ele acompanhar pelo menos o início, porque isso gera confiança no cliente. Ele verifica que a pessoa está tomando os cuidados, está fazendo, tem o conhecimento técnico ali, e aí fica mais tranquilo para trabalhar, porque ele está vendo que você segue uma linha boa de execução do trabalho. Fazer sempre uso de kit de limpeza, limpadores próprios para a fibra ótica, para poder você ter uma perfeita performance ali da sua rede, do seu link. É importante estar preparado com os acessórios, limpeza e tudo mais para, se tiver algum problema na rede, já limpa, já soluciona, já testa, já fica solucionada no momento. E utilizar, né, o teste de TDR para ver todos os serviços, a fusão que foi feita, porque vai demonstrar ali as perdas da distância da rede toda, né? Verificar com o PowerMeter se tem também a perda desse link, né? Que você vai utilizar para fazer a certificação. Nós, no nosso projeto, normalmente em data center, a gente usa
para cabos que vão fazer a fusão, a gente usa o TDR, e para cabos que já são pré-conectorizados de fábrica, a gente usa o PowerMeter, que aí a gente já avalia o link de uma forma geral, como um cordão. O cabo já está pronto dos dois lados. Aqui um modelo de relatório de certificação, quando a gente utiliza um OTDR ou outro equipamento para certificar a rede. Aqui eu estou dando um exemplo de um TDR que gera as imagens de cada fibra, então a gente teria que fazer uma imagem por imagem e salvar num documento. E aqui um TDR que já gera um relatório que você depois exporta isso para o laptop e já está todo o relatório pronto. Então, de qualquer forma, tem que ter a clareza, verificar se esse equipamento gerou esse resultado, verificar qual o limite da atenuação que você necessita, que você tem de limite para ver se a rede está ok ou não está ok. Então, ter o conhecimento técnico, como eu disse antes, para saber se essa rede está ok, para poder fazer a certificação correta. Não adianta a gente fazer a certificação sem saber qual o limite que a gente vai utilizar. É importante ter esse conhecimento técnico para fazer a certificação. E depois, isso gera um relatório depois. Aqui um modelo de certificação com PowerMeter. Pode ser que o teu PowerMeter também já tem um software que já vai gerar o seu resultado numa lista e qual rede que essa rede vai funcionar. Então, ela passa para a rede tal, ela está aqui completa a certificação. Pode ser também que o PowerMeter você tem que fazer uma planilhinha, uma tabela e jogar isso para depois numa planilha e exportar isso para o cliente. De qualquer forma, é importante, como eu comentei, nessa hora da certificação, é importante o cliente final estar verificando isso, o fiscal, quem é que está na obra, verificar essa certificação para acompanhar, porque como é uma coisa muito específica, pode ser que se o cliente depois verificar algum erro, alguma coisa na rede, se ele não acompanhar os testes, ele vai duvidar dos testes. Então, é importante chamar o cliente, conversar com ele, estou iniciando a rede lá, você quer ver a certificação, você quer acompanhar, ver como é que a gente está fazendo, os limites que a gente está utilizando. Aí a pessoa gera uma relação com a equipe. Pode ser até que não precise lá verificar o teste, mas ele vendo a sua comunicação com ele, pedindo para ele acompanhar, ele está vendo que você é responsável e pode ser que você vai fazer tudo isso, ele vai confiar no seu nível técnico para fazer isso. Você faz tudo isso e não avisa, pode ser que depois, mas eu não vi, eu quero que você faça aqui na minha frente. Então, você tem que fazer tudo de novo, vai gerar um estresse, pode ser que a pessoa não vai gostar, falou assim, mas foi falta de comunicação. Então, é importante estar bem com a comunicação clara com o cliente e sempre perguntar para ele se ele quer acompanhar alguma etapa do seu projeto. Aqui eu só coloquei um slide aqui mostrando as perdas, né? Isso eu utilizo para verificar os métodos e testes de uma rede, né? Então, você tem o conhecimento técnico que seria. Então, você tem que verificar qual é a perda por fusão, qual a perda por conexão, né, por conector, qual o retorno loss que você precisa estar verificando lá no equipamento para poder verificar se a rede passou ou não passou. Se é uma rede que está utilizando um conector MTP, né, você verificar a perda desse conector, né, o retorno loss dele também, a perda por enlace pelo cabo, né, qual a distância do cabo, tem atenuação a cada quilômetro. Então, é importante ter esse conhecimento técnico para toda essa parte, para você poder colocar o equipamento seu, calibrar ele no limite que você necessita e, com isso, fazer a certificação correta. Eu coloquei só um slide mostrando a configuração do PowerMeter, né, para fazer a referência dele, zerar ele como referência e depois fazer os testes do cabo pré-conectorizado, o cordão, a rede propriamente dita. Então, aqui está um exemplo de uma redezinha, utilizando um cordão aqui MTP, uma rede MTP, e uma rede aqui com outro conector comum. Aqui só para exemplificar, então está utilizando uma perda aqui, temos que entender que tem uma perda aqui e outra perda aqui. Então,
as conexões, você aponta que você precisa somar todas as conexões, então o seu limite vai estar somado a essas conexões. Não é simplesmente é um ponto A e um ponto B, então a gente tem que entender quantas perdas, quantas terminações, emenda, fusão, o que, que vai ter no meio dessa rede para a gente entender qual é o limite. Então, essa já entra mais profundo na parte técnica. Então, a equipe, o líder da equipe, o técnico da equipe tem que ter o conhecimento técnico para saber se essa rede, qual componentes que compõem essa rede, para saber qual o limite que ele vai utilizar no equipamento. É importante isso. E aqui um exemplo, quando é um cabo, né, um cabo pré-conectorizado, aqui estou exemplificando com o TDR, fazendo uma instalação de uma certificação de uma rede, que vai estar aqui a ponta dele, no adaptador, onde você pluga o TDR, né, a bobina de lançamento, e aqui está o cabo, que não vai ter mais perda, porque ele vai até o outro ponto. O outro ponto tiver uma fusão, ou tiver outro DIO, você vai enxergar outra fusão e outra conexão no final, ou algumas outras no final. Então, é importante saber quais os equipamentos que compõem essa rede, né, tanto para fazer com o Power Emitter, como para poder fazer com o TDR a medição desse enlace. Importante saber que no TDR você vai medir um lado, porque você não vai enxergar o final da fibra como uma perda, ele vai fazer uma estimativa dessa rede, como é que ela está, e aí você vai saber como é que está todo o início da rede até o ponto final, que ele vai entender como um corte na fibra. Aí você faz a certificação na outra ponta, se já está feita a fusão, para poder você ter o relatório dos dois lados, A para B e B para A, e você tem o relatório seu feito completo quando você faz com a TDR, só utilizando os dois lados. Você precisa fazer os dois lados. Bom, entrando na parte de documentação, que você fez a instalação, fez a parte de levantamentos, fez toda a parte de instalação do produto, da rede, e aí você fez a certificação da rede, você vai gerar uma documentação para isso. E a documentação faz parte da documentação relatório fotográfico, que às vezes tem áreas que são restritas, não vai haver relatório fotográfico. Você tem uma ata de aceitação com o cliente, isso pode ser uma ata por e-mail, alguma forma do cliente aceitar o serviço que foi feito. Você tem o relatório da certificação, que você exportou aqueles testes que foram feitos com o equipamento. Você tem também, às vezes, instrutivo de montagem, datasheet, que compõe toda uma pasta de documentação, que normalmente é feita uma pasta eletrônica enviada ao cliente, mas pode ser também que seja pasta em papel, depende da necessidade, depende de qual cliente. Então, isso compõe uma documentação. Importante nessa documentação, aqui está um modelinho da ata de aceitação, um modelinho de um relatório de serviço, né, só para ilustrar. É importante nessa ata de aceitação ou nesse relatório tá bem claro qual o cliente que está acompanhando o serviço, qual o escopo que foi feito o serviço, então o que material que foi instalado, se há alguma pendência, se há alguma observação a ser feita, quem foi responsável por esse projeto. Isso pode ser na ata de aceitação, que vai ter a ata assinada e tal, mas também durante o relatório, que vai ser enviado por e-mail, a pessoa vai ver qual o prazo, quando foi executada essa obra, o que foi feito durante a execução, para ter um arquivo lá, para até quando eu vou ter uma ampliação, já sabe de onde vai partir. É importante estar bem documentado essa parte. E o relatório de fotográfico vai apontar onde foi instalado, os detalhes, identificação, importante ter as fotos claras, bem específicas de cada ponto que você precisa mostrar no relatório, porque vai ficar muito mais claro com o relatório de fotos. Pode ser que não vá ter o relatório, mas é importante estar bem documentado o que foi feito nesse projeto. Foi uma ligação de uma sala A com a sala B, o rack tal com o rack tal, o cabo de tantos metros, isso ficou claro para o cliente que foi a rede que ele pediu. E aqui está exemplificando uma página do relatório de certificação. Então, compõe a documentação, a ata, o relatório de fotos, um relatório do escopo que foi executado e a certificação propriamente dito, que vai ser uma por fibra aqui. Então, seria uma página para cada fibra certificada. Aqui é mais para exemplificar. E, além dessa documentação
que compõem o projeto, também vai ter a documentação do layout onde foi executado o serviço, que é aí que pode ter algumas mudanças no decorrer do projeto. Ah, era para ser instalado aqui, foi instalado aqui. Então, isso aqui, por algum motivo, ficou melhor lá na hora, modificou o projeto, a gente teve essa comunicação durante a instalação e foi feita a modificação, isso é corrigido depois no as-built, né, enviado para o cliente. Quando é enviado para o cliente, já vai corrigido qual rota de cabo, qual comprimento, para onde foi essa rota alternativa. Ah, era antes por cima, agora é por aqui por baixo. Então, é importante corrigir os trajetos dos cabos, toda a parte de escopo que foi executado, para ter sempre atualizada a documentação que vai ser enviada para o cliente, e ele vai usar isso como referência para fazer depois uma ampliação. Então, é importante estar bem acertado isso. E aqui, só para melhorar, além da planta, da localização, aqui está um diagrama ilustrando o que foi feito num determinado projeto. Foi feita a ligação desse equipamento aqui, desse DIO, desse rack, de um ambiente data center com o outro, né? E isso aqui foi uma rede. E aqui tem outro data center que foi também ligado com esse. Então, aqui está ilustrando o que foi feito naquela planta anterior, está mostrando aqui no diagrama. Então, juntando com toda a documentação, desenhos, diagramas e atas e tudo mais, compõe a documentação que o cliente vai ter para utilizar e para guardar para futuras ampliações e referências, até para saber se essa rede no futuro vai estar toda ok, aonde ele vai buscar a informação dessa rede que ele instalou. Bom, aqui eu exemplifiquei tudo, coloquei esses exemplos aí de projeto durante o levantamento do escopo, durante a execução da obra e durante a documentação. Então, é sempre importante usar essas boas práticas, essa boa conduta, postura. Sempre todo mundo da equipe está antenada para fazer e utilizar dessas boas práticas, porque pessoas mudam, a equipe pode mudar uma pessoa ou outra, mas se você tem na mente, tem na cabeça, todos têm a mesma visão de organização, de conduta, o serviço flui melhor, a comunicação flui melhor, o cliente tem como referência a equipe que está fazendo um serviço de boa qualidade. Isso vai gerar futuros projetos, futuros contatos, pode ser com novos projetos, porque a rede vai crescendo e o contato do cliente é muito importante, porque se você faz um serviço mal feito, se a equipe é desorganizada, se ele não tem aquela referência técnica, com certeza ele não vai indicar a pessoa. E mais, se alguém pedir indicação, ele vai falar, não contrata essa empresa ou essa equipe porque não fizeram um serviço legal. Mas se você faz um serviço legal, além de ser a sua obrigação fazer o serviço certo, você gera uma confiança no cliente. Pode ser que você nem tenha visão disso, mas às vezes a gente encontra na fila de um banco uma pessoa que é um potencial cliente. Então, se a gente tem uma boa comunicação, boa educação, isso é utilizado em qualquer lugar, sempre, você gera boas relações. E isso pode gerar bons frutos para todo mundo, para toda a rede, né, como um todo. Bom, eu acho que eu cheguei